Colaterais. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre colaterais do uso das paradinhas, que é algo extremamente comum, que é o maior medo das pessoas de fato, e eu vou destrinchar mais sobre isso. Vou falar sobre ginecomastia e queda de cabelo. Antes de tudo, vamos entender sobre esses colaterais. Quando a gente fala de colateral, obviamente a gente está falando de alguma desregulação entre os hormônios. Muita gente acha que, Ai, Lucas, se eu usar anabolizante, eu vou ter necessariamente colaterais? negativo. Não é algo que vai aparecer necessariamente, mas obviamente que quanto menor for o controle que você tiver perante a sua base, sua estrutura hormonal, que é muito complexa, mais colaterais você vai ter. Quando a gente fala, por exemplo, de queda de cabelo, a gente tá falando de um nível de DHT muito alto. O DHT, eu já vou explicar melhor sobre isso, tá? Mas meio que entenda que quanto mais DHT você tiver, maior tendência para queda de cabelo você vai ter. E quando a gente fala de ginecomastia, a gente tá falando de um nível de estrogênio, estradiol muito alto. Quando você tem um aumento dos níveis de estradiol, você tende a ter maior predisposição para ter ginecomastia. Mas outra coisa que é importantíssima de citar é que, ainda que tenha fatores fisiológicos ali que são de fato responsáveis por causar colaterais, o que de fato induz ao colateral é a genética. Lógico que a dosagem ela também é extremamente importante, meio que a genética ela deixa você mais suscetível a, e a dose faz com que apareça. Por que, por exemplo, a genética ela é um fator extremamente importante? Existem pessoas que na puberdade mesmo, adolescente, acaba tendo problema de ginecomastia. É comum, não é algo que é difícil de encontrar. Muitos homens acabam tendo problema de ginecomastia na infância, na adolescência. Porque, como a gente tá falando de uma desregulação entre os níveis de testosterona e estradiol, qual é o período da vida que mais tem esse aumento expressivo desses hormônios? A puberdade. Então é nesse período que o homem fica mais suscetível a ter problemas, tá? Então não acha que isso vai vir por conta dos hormônios necessariamente? Não. Isso vem muito também por causa da genética. Tem gente que usa pouquinho e tem problema, tá? Queda de cabelo. Tem gente que não usa nada. Pouquíssimo hormônio e tem problema de queda de cabelo. Então é uma pessoa que tá mais suscetível a ter uma resposta ao DHT mais alta. A pessoa é mais sensível ao DHT. Então essa pessoa tem que saber utilizar medicamentos como finasterida, dutasterida, que são medicamentos que seguram o problema de queda de cabelo. Ou então, a pessoa que ela tem ginecomastia, ela tem que entrar com medicamento como, por exemplo, o tamoxifeno. O tamoxifeno é um medicamento que ele segura ali a glândula, então evita que tenha envio de hormônio para a glândula em si e impede que ela hipertrofie. Já vou explicar melhor sobre ambos. Queda de cabelo. A queda de cabelo durante o ciclo é algo que acontece quando a testosterona se converte em DHT pela enzima 5-alfa-redutase. Essa enzima ela faz com que a testosterona se converta em DHT e o DHT acaba atacando os folículos capilares. E se você não controlar, você vai acabar ficando careca bem rápido, tá? Você sabia dessa? Sabia que acontecia assim? Vem comigo, eu vou te explicar mais. Pera aí, vamos entender o que acontece de fato no corpo. Quando você usa testosterona, parte dessa testosterona é naturalmente convertida em DHT, que é a dihidrotestosterona. Essa conversão acontece por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Essa enzima, ela faz com que a testo se converta em DHT. Alguns pontos importantes do DHT. O DHT, ele é um hormônio, né? Ele não faz com que você tenha um anabolismo muito grande. Ele não é responsável pelo anabolismo, mas ele é responsável por alguns colaterais, né? Que a gente chama como, por exemplo, a queda de cabelo, mas também a libido. Então, quanto maior o DHT, os níveis de DHT do seu organismo, mais libido você vai ter. Porém, quanto maior o nível de DHT, mais afinidade ele vai ter pelos folículos capilares. Isso significa que ele vai se ligar a esses folículos e vai fazer com que você perca o seu lindo cabelinho. Pois é, o DHT ele é muito mais potente do que a testosterona no que se diz respeito à afinidade por esses folículos. Isso faz com que você tenha uma maior predisposição por perder cabelo. A solução para isso? Medicamentos. Lógico, o ideal mesmo é você controlar os níveis de testosterona. Quando você encontra um nível adequado de testosterona para o seu organismo, você consegue fazer com que essa conversão não seja tão grande, porque o seu corpo vai aproveitar mais a testosterona, mas digamos que o problema já está feito, digamos que você já esteja com níveis de DHT alto, então o que você tem que fazer? Dutasterida ou finasterida. São medicamentos que eles fazem com que tenha uma diminuição dos níveis de DHT dentro do seu organismo, por isso que eles são muito utilizados para quando está tendo queda de cabelo e são muito eficientes. A dutasterida mais ainda, ela é mais forte do que a finasterida. Finasterida eu não recomendo não, você vai perder tempo e dinheiro. A dutasterida ela é mais forte, então ela é mais recomendada para diminuir os níveis de DHT. Mas, ponto importante, você lembra que eu citei que DHT também é libido? Pois é,
Quanto maior os níveis de DHT, mais libido, mas também afinidade com folículo capilar. Então, se você pegar e diminuir os níveis de DHT, você vai diminuir a sua libido também. Por isso que é importante você saber um período de uso e, acima de tudo, controlar na base, ou seja, na quantidade de testosterona que você está utilizando. Resumindo a ópera, quanto mais DHT, mais libido, mas também mais queda de cabelo. Como controlar? Dutasterida diminui o DHT. Ao diminuir o DHT, você diminui a queda de cabelo, mas também a libido. Então, o melhor a se fazer é controlar os níveis de testosterona. A prevenção é sempre melhor do que o tratamento. Lembre-se disso. Mas aqui, deixa eu te perguntar. Você sabe como controlar, de fato, o DHT no protocolo? Porque, igual eu te falei, a prevenção ela é melhor do que o tratamento, correto? Você sabe como fazer isso? Bom, se você não sabe como fazer isso sozinho, eu tô aqui para te ajudar. O link da minha consultoria tá aqui na descrição do vídeo. Lá eu monto o protocolo perfeitinho para você. Eu faço um protocolo periodizado. Eu entendo como está sendo a resposta do seu corpo em relação ao que você está utilizando de fato. Isso faz com que eu tenha um maior controle perante os colaterais. Dificilmente um aluno meu vai ter colateral, tá? Na minha consultoria eu tenho mais de 950 alunos ativos. Vai por mim, a consultoria é boa. Chama aqui no link, vem falar comigo. Ginecomastia, o peitinho de cadela. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, principalmente no meio maromba. Pois é, as pessoas têm muito medo do peitinho de cadela prenha, que é aquela saliência na glândula mamária do homem. Ah, aquele peitinho de mexerica, né? Então, pois é, o grande ponto é, ele não é um problema se você souber controlar. Lucas, tem como? Lógico que tem, vem comigo. Ginecomastia. Quando a gente fala de ginecomastia, a gente tá falando de um colateral em que tem maior conversão de testosterona em estradiol. Agora é estradiol. Quando a gente fala de testosterona para estradiol, isso acontece por uma outra enzima chamada aromatase. Essa enzima aromatase, ela converte testo em estradiol e, consequentemente, aumenta os níveis de estradiol do seu corpo. Isso faz com que você tenha colaterais como, por exemplo, a ginecomastia. A ginecomastia nada mais é do que uma desregulação entre estradiol e testosterona. Quando o estradiol sobe muito a mais do que ele deveria, ele acaba sendo meio que direcionado pro tecido mamário e faz com que essa glândula ela hipertrofie. Então a gineco aí, o peitinho de mexerica, ele nada mais é do que a hipertrofia da sua glândula mamária. Então, obviamente, um dos tratamentos é você evitar que o estradiol suba muito. E, lógico, gente, isso é muito genético. A maioria das pessoas tem, mas tem muita gente também que não tem uma predisposição genética para isso. Igual eu citei lá no começo do vídeo também, muitas pessoas acabam tendo ginecomastia naturalmente. É muito comum você ver na adolescência de alguns adolescentes em si ter esse problema. Muitos adolescentes acabam tendo esse problema naturalmente, tem que operar e tal. Então, assim, gineco é um problema que pode surgir muito mais atrelado à genética, mas também por desregulação entre testosterona e estradiol. Se der esse problema e for algo que acabou de surgir, você pode entrar com medicamentos como, por exemplo, o anastrozol, para você diminuir os níveis de estrogênio, de estradiol, e também um tamoxifeno. Lucas, qual que é a diferença? O anastrozol, ele é um inibidor de aromatase. O que isso significa? Lembra que a aromatase é aquela enzima que converte testosterona em estradiol? Pois é. Então, esse anastrozol, ele entra impedindo que essa enzima atue. Então, consequentemente, ela diminui os níveis de estradiol, porque não tem mais essa conversão. E quando a gente fala do tamoxifeno, ele é um SERM. Ele é um modulador seletivo de receptor de androgênio. Ou seja, ele liga diretamente lá na glândula do tecido mamário, fecha essa glândula. Então, não tem como entrar o estradiol lá, porque o tamoxifeno tá fechando. Então, é importante vocês entenderem isso. O tamoxifeno é importante para tratamento direto da ginecomastia e o anastrozol ele diminui o estradiol de uma forma mais geral. Lucas, como é que eu faço? Entra com tamoxifeno, vê se vai melhorar. Mantém por uns 2 meses. Ah, não tá melhorando. Entra com um comprimido de anastrozol só. Só um. Toma um só e acabou. Ah, tem que repetir? Não, um só. Toma um que já vai resolver o problema. Mas resumo da ópera também, como a ginecomastia ela é um problema que vem de aumento de estradiol, o que você deve fazer? Controlar os níveis de estradiol. A única forma de fazer isso é com exames. Por isso que a gente pede exames. Se trata da ginecomastia, pelo menos testosterona e estradiol você tem que ter muito bem definido, né? Você precisa saber, beleza? Agora, como ajustar o seu protocolo para evitar colaterais? É extremamente importante você não somente saber o motivo pelo qual colateral está aparecendo, pelo motivo pelo qual determinado colateral está aparecendo, mas muito mais importante é você saber como evitar que ele apareça e também como manejar o seu protocolo. Você não trata um colateral somente com medicamento, você trata com uma mudança de base, ou seja, mudança do que você está utilizando, beleza? Vem aqui comigo, eu vou te ensinar. Muita gente acha que o protocolo
protocolo em si, ele tem que ser rígido, né? Ou seja, a pessoa pega e passa pra você aí um protocolo por PDF, você tem que fazer isso por 12 semanas. Óbvio que não vai funcionar, é óbvio que não funciona. Por isso que a minha consultoria, ela é diferenciada. Eu faço acompanhamento direto, então sempre que tiver algum problema, você tem que manejar. Pô, não tem lógica, vamos lá, vamos pra gente entender. Você tá 3 semanas fazendo um protocolo, começou a dar problema de queda de cabelo. Você vai esperar mais 10 semanas pra fazer um ajuste? Não, né? Não tem lógica isso. Se começou a dar problema, você tem que mudar na hora, porque tem alguma coisa errada. Agora as pessoas acham, Não, é normal ter colateral. não é. É normal você ser idiota e não saber o que fazer. Isso é normal, isso é comum de encontrar. Nossa senhora, muito comum. Ah, mas Lucas, como que eu vou conseguir não ter colaterais fazendo uso direto de Blessing Cruise, por exemplo? Aí, primeiro, se você não entendeu o Blessing Cruise, tem um outro vídeo aqui no meu canal, o vídeo antigo. O último vídeo, eu falei sobre Blessing Cruise e expliquei como você consegue controlar as dosagens em si para que você consiga evitar ter problemas. Esse vídeo aqui de hoje eu falei sobre os colaterais, o vídeo futuro eu vou falar também mais especificamente sobre os colaterais, mas o vídeo anterior é onde está o ouro. Lá você encontra como controlar e como montar o seu protocolo de fato. Eu falei de dosagens também, tá? Para que você consiga não ter esses problemas. Consequentemente, você vai ter mais resultados, beleza? Então, volta no último vídeo que você vai gostar muito. Só que não é normal você ter colateral. Você precisa saber o que manejar no seu protocolo para que você não tenha colaterais. É extremamente possível não ter colaterais em um protocolo, mas exige muito conhecimento. Então, esquece isso de, por exemplo, um protocolo engessado. Isso não funciona. Protocolo engessado não funciona. Protocolo exige ajuste conforme necessidade. Se tá tendo colateral, é porque tem necessidade de ajuste. Outro ponto importantíssimo também de citar é o seguinte: tempo de uso de hormônios. Muita gente fica falando, Ah, Lucas, eu tenho que fazer um ciclo de 12 semanas e parar. ou tem que fazer ciclo de TPC, que é 12 semanas e parar, ou tem que fazer Blessing Cruise. O que você acha? Blessing Cruise, obviamente. Blessing Cruise direto? Acertou. Blessing Cruise é um processo que você faz o uso recorrente. Você não para de utilizar nunca mais. Ai, Lucas, eu começo a utilizar, tem que aplicar pro resto da vida. Olha só que coisa. Pois é, ele vai fazer parte da sua vida agora. Por quê? Ah, já expliquei. Procura aí, tem vídeo que eu falei de Blessing Cruise, volta lá no vídeo anterior, você vai saber. Você vai saber. Entra no meu perfil aí e você vai saber qual que é o motivo pelo qual isso acontece. Só que existe um tempo específico para você utilizar determinada substância. Ou seja, uma trembolona da vida. Quanto tempo você acha que dá pra manter a trembolona? Quanto? 8 semanas. 8 semanas, aí, 8 semanas. O ideal da trema é você utilizar de 6 a 8 semanas. Por quê? Porque se passar desse período, ela vai aumentar muito a prolactina e vai causar problemas. Então a ideia é você cessar o uso da substância antes de começar a dar problema. Só que, Lucas, como é que eu vou saber? pois é, conhecimento. Por isso que eu tô oferecendo pra você minha consultoria. De todo modo, só entenda que substâncias para além da testosterona, você precisa saber controlar o tempo que você vai utilizar, não somente a dosagem. Beleza? Agora que você já entendeu sobre a ginecomastia e a queda de cabelo, eu quero entrar um pouco mais profundo nessa parte do DHT. Eu quero explicar para você como a dihidrotestosterona interfere em outros mecanismos do seu corpo. Então, vamos conversar melhor sobre isso. A DHT, ou melhor, a dihidrotestosterona, ela é a forma mais potente da testosterona que existe no seu corpo. Ou seja, ela é muito mais forte na questão de desenvolvimento de características secundárias masculinas. Crescimento de pelo, engrossamento da voz. Tudo é a dihidrotestosterona responsável. Mas quando a gente fala, por exemplo, de anabolismo, que eu já citei mais anteriormente no vídeo, o DHT não é muito forte, tá? A DHT ela não é forte para ganho de massa muscular. Mas, quando a gente fala de destruição de folículo capilar, por exemplo, que é um tecido, aí ela é potente. E também outros tecidos. Mas o que vale mesmo é você entender que o DHT em si, ela é muito forte em se ligar a esses outros tecidos e ao mesmo tempo ela também é forte em desenvolver características secundárias masculinas. Então, para anabolismo ela é uma bosta, mas pro resto ela é até bacana. E lembra de uma coisa, libido também é característica secundária masculina. Quando a gente fala da DHT, pouca gente comenta, mas ao mesmo tempo que o DHT te oferece libido e tudo mais, ela também pode ser um bloqueador de anabolismo muscular em alguns tecidos do seu corpo. Então se você tem muita DHT, cara, fica uma confusão do caralho isso daí. Feminino ou masculino, é que... Ah, eu vou pesquisar. Vou pesquisar. Ó, DHT. Dihidrotestosterona. Então é feminino. A dihidrotestosterona. Esquisito. É porque a testosterona. Nossa, que burrice.
Beleza, gente. É a testosterona. Vamos voltar. A dihidrotestosterona em si, ela, quando tem uma conversão muito alta de testosterona para DHT em si, você vai desenvolver mais essas partes das características secundárias masculinas, mas também vai ter alguns probleminhas em relação ao anabolismo muscular. Então, o ideal mesmo é, se você for um indivíduo mais geneticamente sensível a DHT, é que você tenha o controle dela a partir de medicamentos e também evitar protocolos que tenham muita testosterona. Então você pode utilizar, e também derivados direto, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de Masteron, ela é uma derivação direta da DHT. Então você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tem alguns anabolizantes que eles são a própria DHT. Tá? Então você tem que tomar cuidado. O Masteron é muito mais potente que a Testo, por exemplo, pra te causar queda de cabelo, acne. Eu, por exemplo, tenho muita acne se eu colocar Masteron, uma bosta. Então tem que evitar o uso. Aumenta muito a libido, mas aí é uma faca de dois gumes. Tem que saber o que é melhor pra você. De todo modo, o uso de medicamentos vai controlar a DHT e eu vou entrar no próximo vídeo em alguns outros colaterais que você pode encontrar, pode, né, bater de frente quando você faz uso de hormônios. Nos próximos vídeos eu vou destrinchar um pouco mais sobre isso. E se você quiser saber sobre algum colateral mais específico, deixa aqui nos comentários que eu vou comentar sobre ele. Deixa nos comentários que eu vou comentar. Ruim, hein? Frase ruim. Ruim, bem ruim. Mas enfim, deixa aqui nos comentários que eu vou falar melhor sobre ele no próximo vídeo. Fechou?